Sextou aqui no MT Sesc TV e hoje é dia de se inspirar na trajetória de grandes personalidades do nosso estado. Você sabia que tem muita história sendo contada através do cinema produzido aqui, em Mato Grosso? Somos nós falando de nós para o mundo. Hoje você conhece um pouco da história da realizadora Juliana Segovia. Prepare-se para se inspirar e acompanhar a carreira da cineasta. Então, sou a Juliana Segovia, eu sou formada em comunicação pela UFMT, habilitação radialismo. Sou mestre em estudos de cultura contemporânea pela UFMT também e sou membra, fundadora e atuante do coletivo audiovisual Negro Quariterê, aqui da cidade de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. Então, assim, falando realmente de uma parte mais prática, eu comecei no audiovisual depois de formada. Assim, obviamente que, no curso a gente tem acesso à instrumentalização no sentido de, manipular a câmera ou aprender uma edição, O curso tem essa parte prática, o curso de rádio e TV. Só que, de fato, quando eu comecei foi a partir do momento que eu comecei a me relacionar com pessoas do cenário artístico, fundamentalmente musical, e eu comecei a produzir alguns vídeos teaser para divulgar o show de algumas pessoas que eu conheço da cidade e que eu me relacionava na época, como da Estela Seregati, do Ebinho Cardoso. Então, a gente queria divulgar um show e aí a gente fazia vídeos convite, o nome. E aí a minha amiga Carol Barros, que é uma produtora cultural aqui do estado, ela falou assim: Ju, poxa, você tem um olhar legal, você tem um olhar bacana, Por que você não dá continuidade nisso, já que você também é formada nisso, Que é esse suposto aval profissional que a gente recebe, E com esse incentivo, porque a gente, pensando nessa condição do ser mulher, de ser mulher negra, nessa época nem tinha essa dimensão da racialidade, nem a dimensão da discussão do gênero, mas hoje eu entendo que eu não tinha toda essa proposição e autoestima para acreditar que eu era capaz. E com esse incentivo de pessoas que eu gosto, que eu tenho afeto, falando que eu tinha ali um potencial, eu comecei a desenvolver, arriscar na fotografia estilo, a fotografia estática primeiro, e fazendo vídeos, só que de maneira sempre experimental e ainda não inserida nesse mercado de trabalho. Então, quando eu começo a colocar tudo isso que eu produzo através do meu olhar nas redes sociais, então a rede social ela é impulsionadora para quem trabalha com meio artístico, audiovisual, porque acaba sendo uma vitrine daquilo que a gente produz. Eu comecei a ser chamada para projetos, e principalmente projetos que envolvem cultura e arte, vamos dizer assim, Não necessariamente esse mercado publicitário ou de, enfim, que a gente tem estabelecido aqui também na cidade de Cuiabá. Então, já de cara, eu entrei para esse nicho de projetos culturais, artísticos, tanto que eu fiz parte de uma equipe que registrou uma comunidade quilombola, na época, de Lagoinha de Baixo e de Cima, então eu fiz todo o registro fotográfico em vídeo. Isso virou vários produtos que circulou como exibição, enfim, dessas fotografias. E a partir disso, o Sesc também olha para essa produção que eu estava realizando com parcerias com a UFMT, enfim, com esses projetos acadêmicos também. E me convida para começar a desenvolver experimentos audiovisuais relacionados a alguns projetos que ocorriam aqui, que ainda tem, que é como o palco giratório, overdose, como que é o nome? Aldeia Guaná, enfim, o seminário de políticas culturais. Aí eu comecei a desenvolver para o Sesc. Então o Sesc ele é também esse propulsor do acreditar em mim, de acreditar no meu olhar, de impulsionar a minha autoestima e também um propulsor da minha inserção nesse mercado de trabalho, porque a partir daí eu começo a ter uma renda com audiovisual. E
E assim se deu o início, vamos dizer, né? Então, tudo isso para dizer que o nicho do qual eu me estabeleci é esse nicho que envolve projetos, né? Projetos artísticos, culturais, e não esse outro caminho que a maioria das pessoas que se envolvem com o audiovisual na cidade de Cuiabá partem, que costumam, as pessoas formam, né, na universidade e costumam ir direto para o cenário publicitário, né? Enfim, mas eu também trabalhei no mercado publicitário, porque eu trabalhei ao longo de um ano numa produtora como editora de vídeos, e eu já tinha essa experiência então aí com captação de imagens, né, com fotografia, e aprimorei uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar, que é a edição, né? Então eu queria fazer, eu queria desenvolver os meus projetos com o meu olhar, com a minha fotografia, e ao mesmo tempo ser capaz de montar e editar aquilo que eu estava produzindo. Então eu fui traçando também a minha trajetória profissional para poder me desenvolver naquilo que eu queria utilizar como ferramenta para desenvolver os meus projetos, assim, que eu encabeçasse, que eu liderasse, né? O coletivo Quariterê, ele foi também um outro ponto de impulsionar essa dimensão da construção do meu percurso profissional. E por quê? Porque o coletivo, assim, é importante falar que ele nasce no ano de 2017 e são vários realizadores do audiovisual negros, né, negres, homens e mulheres negros e negras, e que se reúnem aí para poder apresentar para a sociedade cuiabana, mato-grossense, que existe aí uma gama, um grupo de pessoas que trabalham com audiovisual, né? Então essa era uma necessidade, né? A gente teve que se reunir para ter que mostrar que isso acontecia na cidade, que essas pessoas existiam. Então a gente se reúne para fazer esse coletivo, a gente funda esse coletivo em 2017 com a intenção de realizar inúmeras ações, como Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso, que a gente está indo para a 7ª edição, sessão Afrocine, que a gente realizou ao longo de 3 anos, sessões itinerantes. Só que a gente também tinha o objetivo de fazer produções audiovisuais, enquanto um grupo de pessoas negras realizando cinema, né? E aí, em 2019, o grupo coloca vários roteiros para serem votados, porque a gente tem muitas pessoas no grupo que são roteiristas também. E dos roteiros votados foi o meu, que é um curta que chama A Velhice Ilumina o Vento. Então a gente empreende de maneira colaborativa a realizar esse curta-metragem. Então é uma equipe majoritariamente negra que realiza esse curta no ano de 2019. E é legal falar que esse curta ele foi premiado pelo Itaú Muscultural, então ele vira também aí uma grande conquista nossa de maneira coletiva. E ele é importante para mim, pessoalmente, assim, tanto o curta quanto o coletivo, porque foi a primeira vez que eu estive na função de direção de uma ficção, né? Eu já tinha dirigido documentários experimentais, assim, curtinhas experimentais, mas nunca tinha dirigido uma ficção. E a experiência de dirigir a ficção é uma outra experiência, assim, na dimensão de equipe, na dimensão de formação de departamento, de lidar com um grupo de pessoas maior, enfim. Então, é uma relação, uma experiência muito intensa, né, que a gente vivencia ao fazer uma ficção, assim, na minha forma de ver. Então, foi muito importante o coletivo, porque a gente reuniu essas forças, né? Eu estava falando de autoestima, então você junta várias pessoas que acreditam em si, né? E que botam fé mesmo, né? Essa fé não religiosa, né? Essa crença daquilo que a gente é capaz de fazer. E eu me senti capaz nesse lugar de ocupar essa função, né, de direção, que é também um lugar que as mulheres ocupam muito pouco no Brasil, né? Obviamente a gente está em um outro momento que a gente tem mais mulheres diretoras, né? Tanto em Cuiabá quanto em Mato Grosso, Brasil. Porém a gente sabe que ainda é um número não vamos dizer, não é um espaço ocupado de maneira igualitária, né? Assim como a gente quer que mulheres ocupem, homens e mulheres negras ocupem, pessoas LGBTQIA+ ocupem. Indígenas, enfim. Então, a gente
se fortaleceu nessa dimensão de apoiar um ao outro. Então o coletivo ele é fundamental mesmo nessa perspectiva de dar esse impulsionamento de um outro passo, assim. Ele é um divisor de águas mesmo. Porque a partir dessa realização que a Velhice Ilumina o Vento, eu começo a acreditar que eu sou capaz de dirigir outros curtas-metragens, como aconteceu. E é muito nesse lugar, né, da gente se inspirar mesmo, né? De imaginar uma cuiabana, uma jovem cuiabana que cursa um curso de cinema, né? Que está no início e olha, sei lá, olha para Juliana Segovia, olha para Karine Queiroz, olha para Juliana Curvo, olha para Juliana Capilé, olha para Isabela Ferreira, olha, enfim, para tantas mulheres que estão realizando, sabe? E empreendendo a direção e não falando que a gente tem obrigação de estar nessa função, mas acreditar que é possível também estar ali, entendeu? Então, eu acho que o coletivo teve esse potencial inspirador para mim, e de maneira coletiva, e a gente tem esse potencial individual de inspirar também outras pessoas, né? Mas também nesse somatório de outras pessoas que acreditam que são capazes a partir de ver ali representado alguém e, enfim, é isso. Então, minha relação com a Benedita ela foi protagonista do A Velhice Ilumina o Vento. Porque a ideia do curta era que fossem todas pessoas, homens e mulheres, atores e não atrizes. Porque eu lembro que na época eu estava assistindo filmes brasileiros que eu achava muito massa, que os diretores ou diretoras colocavam pessoas não atores e não atrizes para atuar, e eu achava muito legal esse poder de acessar outros universos, abrindo espaço para além de quem é um ator ou uma atriz profissional, sabe? Tanto é que a Benedita, nessa ideia de descentralizar o acesso também, né? Ela é uma mulher periférica, ela mora no bairro Jardim Passaredo, né? E o curta tinha como ideia que fosse uma mulher negra retinta, a protagonista. E aí a gente ficou, e que fosse idosa, né? Então a gente ficou, nossa, aqui em Cuiabá a gente não tem esse recorte dentro do cenário dos profissionais, né? Da atuação, das artes cênicas, que tenha essa idade e que tenha essa cor de pele, essa tonalidade de pele que ela tem. Então a gente saiu em busca, né, como que a gente vai achar a pessoa, tal, e Luísa mora no Tijucal, e é um bairro que faz divisa com Passaredo. Ela lembrou, ela falou que teve um insight, ela lembrou da Benedita e falou: Ju, eu sei quem é a pessoa que você está falando, é ela, porque o curta traz essa mulher muito radiante, muito feliz, muito para cima, né? E aí ela mandou a foto da Benedita. Eu lembrei da Benedita que uma vez eu entrevistei ela para um outro projeto em 2016, não, 2015, e eu falei, nossa, eu lembro dessa mulher, essa mulher de fato, ela é inspiradora, ela é uma mulher que vai se encaixar perfeitamente. E aí a Luísa avisou ela que a gente ia ao encontro dela, foi eu e Maurício, que foi o produtor executivo do curta, conversar com ela. A gente contou a história do curta, a gente mal terminou a história de contar a história do curta para ela. Ela falou: tô dentro, se vocês quiserem eu faço, vocês podem pedir para eu fazer qualquer coisa que vocês quiserem que eu vou fazer. Então já ali rolou uma conexão entre eu e a Benedita. A partir desse momento eu sabia que eu nunca mais iria me desvincular dela, porque foi realmente uma conexão dessas que a gente, de afinidade, de afeto, de carinho, que a gente não tem palavras para explicar, assim, não é um raciocínio. O papo tá bom, né? E continua após o intervalo. Não saia daí. Estamos de volta e no programa de hoje você conhece um pouco da história da realizadora audiovisual Juliana Segovia. Continue acompanhando. Que a gente consegue exprimir em palavras, assim, né? Quando a gente vai falar dessa dimensão do amor que se estabelece. E aí a Benedita, ela topou esse projeto e a partir daí ela vira aí uma membra também, vamos dizer, do coletivo Pariterê, porque em todas as produções que a gente já realiza, que a gente já realizou, ela está envolvida de alguma maneira. E ela sempre estará, né? E diante dessa força, né, dessa energia que a Benedita transmite, de toda essa alegria de uma pessoa com essa trajetória que ela tem,
porque ela é uma líder política do bairro Passaredo, ela já foi presidente de bairro há mais de 12 anos, ela é agente de saúde, enfim, ela é mãe de 5 filhos, enfim, é uma história muito marcante, uma história muito interessante de vida. Eu pensei, poxa, eu acho que tem que falar sobre essa mulher em documentário, né? Trazer ela aí como uma personagem da vida real. E aí que surge a ideia de fazer um documentário sobre a Benedita. E falando especificamente da linguagem do documentário, primeiro que surgiu o edital Movimentar, né, que é um valor de baixo custo. Então, o Bendita, né, esse curta documentário, porque ele tem 17 minutos, ele foi financiado pelo Movimentar, mas R$5.000 é um valor muito pequeno para você realizar qualquer obra audiovisual. Então, foi uma equipe muito enxuta e também era um edital emergencial. Mas foi o suficiente para fazer com que a gente desse um start nessa ideia de fazer esse documentário. E aí, na época, antes de sair o edital, eu assisti o capítulo de uma série documental chamada My Love, um capítulo chamado Nissim e Jurema, que conta a história de um casal lésbico, negro, periférico, da favela do Rio de Janeiro. E é bem assim a trajetória, tipo, mostra o cotidiano da casa delas, mostra elas indo até um terreno que elas querem construir uma casa, tipo, num lugar mais bucólico, mais afastado, assim, para elas viverem a velhice delas. Mostra a relação com a religião de matriz africana, com Umbanda, que elas têm um terreiro, tipo, no terreno no piso de baixo da casa delas. E aí, esse capítulo, ele é todo feito dessa maneira ficcional, assim, porque é a vida delas, a direção, é uma diretora que dirigiu esse capítulo, acompanha elas ao longo de um ano, então esse capítulo ele é dividido por meses, e ela se insere dentro da casa dessas mulheres, mas pede para elas reproduzirem o próprio cotidiano, então elas ficcionalizam a própria vida. E aí eu pensei essa mesma ideia para o Bendita, então a referência é esse capítulo dessa série documental. E é a mesma coisa, aquilo que a Benedita está fazendo no Bendita, né, que mostra o cotidiano dela de uma maneira assim, que é um olhar, né, contemplativo, você vê ela ali fumando o cigarro dela, você vê ela tomando café, abraçando a netinha, ou curtindo com os amigos, ou dando um rolê no bairro. Ao longo disso tudo a gente vai ouvindo a voz dela falando sobre a vida, mas ela está ficcionalizando, o real dela. Então, falando mesmo da estrutura do documentário. E a ideia era trazer essa dimensão poética visual para essa existência, porque eu acredito que a Benedita é uma artista da vida, antes mesmo de começar a atuar em qualquer curta que a gente está fazendo, ela já era uma artista e ela é uma poesia. Eu acho que a gente pensa muito no artista que está sobre o palco, mas a gente não pensa no artista que está fora do palco. Como que ele é na vida? Será que ele ou ela continua sendo essa poesia que manifesta quando está em apresentação ou apresentando uma obra, o que seja, né, que realizou? Então, eu acredito que existem pessoas que são artes ambulantes, vamos dizer, um suprassumo da arte, uma poesia que anda por aí, né? E Benedita ela tem esse potencial, ela é essa pessoa. E a gente só teve a felicidade de poder agora expressar essa poesia dela através do audiovisual, o que a gente tem feito, sabe? Mas para mim ela sempre foi uma artista, assim. Eu acho que pensar na arte descentralizada é você ter um ideal político de vida. E eu falo um ideal político de realmente você conseguir olhar para a sociedade e entender as estruturas que a atravessam, né? Se a gente não faz isso sem esse olhar, né, desse nível político e estrutural, tudo que a gente fizer, pode ser qualquer outra área do conhecimento, outra área profissional, a gente vai agir sem conseguir trazer essa bagagem de se entender enquanto condição de existência e corpo naquele meio que a gente perpassa, né? Seja profissional, enfim, familiar, de sociabilização. E eu estou falando isso para dizer que esse audiovisual que a gente propõe,
ele traz essa dimensão do audiovisual também descentralizado. E você pensar algo descentralizado é você ter essa visão estrutural de sociedade, porque quando a gente fala de descentralização, a gente não tem como falar e não ver quem é que está nas periferias, né, do Brasil, né, falando Brasil. E quem são as pessoas que estão nas periferias? Quem são os trabalhadores desse país, né? E aí a gente está falando de uma população maioria negra, né, entre homens e mulheres, né? Então, a nossa proposta de trazer essas temáticas que abarcam essa dimensão da negritude, das mulheres negras, né? Das mulheres cis e travestis negras, da população negra periférica trabalhadora, mas não só periférica também, porque a gente tem que falar das pessoas que... por exemplo, o Aquijás, a melodia mesmo, ele traz como protagonista, não é um homem periférico, que é o João. O João, ele é um homem que é de uma camada média econômica, mas é para falar assim também, poxa, a gente está num país que as pessoas precisam acreditar que é possível também sair de uma condição de miserabilidade. E o audiovisual tem esse potencial de trazer também essa, que é o chamado afrofuturismo, né? Que é a capacidade de sonhar. A gente precisa sonhar. A arte, ela tem ela é um instrumento de fazer sonhar, e sonhar é revolução. Então, quando a gente sonha, a gente é capaz de se movimentar para fazer o sonho acontecer. Então, o nosso audiovisual é um audiovisual que tem essa potência nessa perspectiva do afrofuturismo do sonhar. Então, trazer pessoas desse recorte negro, feminino, LGBTQIA+, descentralizado, é utilizar o audiovisual como instrumento de construções de novos imaginários. Porque a gente sabe que no Brasil, o imaginário, a narrativa, o discurso que se perpetua, o discurso racista, o discurso machista, o discurso classista, ele se perpetua também através da construção do audiovisual. A gente sabe a potência que as novelas têm, né, para trazer uma conversa de botequim, para trazer uma conversa entre família, né? A gente sabe a potência que a novela, que o filme tem para levantar discussões. E então, quando a gente tem isso na cabeça, seja de maneira individual ou coletiva, a gente olha para a arte como um instrumento de alterar também a sociedade, sabe? Ou pelo menos de movimentar, provocar as pessoas a quererem sair da cadeira, ou quererem mudar as condições das coisas como estão, né, estabelecidas. Elas não são fixas. A gente não pode acreditar que está tudo fixo, sabe? Então, o audiovisual, nessa perspectiva, é isso, é vê-lo como esse instrumento de mudança de imaginário mesmo. E aí que a importância de ter esses polos, né, difusores, né, de formação. A gente precisa ter lugares estabelecidos para a gente poder ir atrás de uma oficina, ir atrás de um curso, e é isso. E aí a gente entra numa temática muito importante, porque assim, a gente não pode esquecer que o audiovisual, pensando nesse acesso, ele é ainda algo elitizado, né? A gente está falando de um espaço, de um cenário não só artístico, mas profissional. E isso envolve equipamentos, envolve formação, né, conhecimento do uso de equipamentos, envolve formação de gestão de equipe, enfim, a gente precisa ter um raciocínio aí que envolve um arcabouço de conhecimento. E quando a gente fala do acesso para isso, a gente está falando de um acesso que é muito dificultado, né? Você chegar numa universidade pública e fazer um curso de cinema, provavelmente é para quem teve um ensino que vai, né? Que bom que existem as cotas raciais, que vão permitir que pessoas negras adentrem, né, uma universidade pública. Mas a gente está falando de uma maioria uma maioria ainda branca e masculina que acessa esse conhecimento, que acessa essa instrumentalização, e eu estou falando de uma maioria branca, cis, hétero, herdeira. Então, o que eu estou querendo dizer é que o audiovisual, enquanto tanto esse mercado de trabalho quanto esse aspecto artístico, ele é elitizado, a gente não pode negar isso. E aí, a grande importância de espaços como o SESC, que eu tive acesso a inúmeras oficinas que não cobravam valores. Então, eu fiz um curso de edição, que era um módulo que durou 4 meses,
com um professor que eu admiro muito, que foi o Wendel Veiga, que me indicou para uma produtora, que foi a primeira vez que eu trabalhei com uma editora de vídeos, uma produtora, e eu tive acesso a isso. Então, e houveram outras oficinas de audiovisual que complementaram. Eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso de rádio e TV, eu tive acesso lá também. Só que isso tudo complementou meu conhecimento. Então, eu acho que a existência de polos como o SESC, assim, como essa difusão e a importância disso como essa capacidade de formação, ela é fundamental. Eu não consigo falar da minha experiência profissional, artística, sem falar do SESC. O SESC é uma peça fundamental na minha existência mesmo, porque é uma instituição que acreditou em mim. Então, é um lugar que eu me sinto em casa quando venho aqui, né? Sempre, porque é um lugar que eu transitei. E é um desejo que continue oferecendo, né? E que as pessoas não tenham medo de vir até aqui, né? Porque a gente sempre falou, né, sobre essa capacidade de chegar aqui dentro e se sentir pertencente, né? Eu acho que a gente precisa aproximar as pessoas, né, a periferia desses espaços sociais, assim como o SESC ou tudo aquilo, né, museus, e que essas pessoas consigam olhar que aquele lugar é dela também. Esses lugares de consumo, de vivência artística, sabe? É um espaço para todo mundo. O programa de hoje contou um pouco da história de quem conta histórias. E fique de olho, porque além de inspiradora, Juliana possui uma carreira promissora pela frente. O programa de hoje chegou ao fim e você pode acompanhar as redes sociais do SESC Mato Grosso para ficar por dentro de tudo que vai acontecer em nossas unidades no final de semana. Tchau!